Questão 37, da seção 1.1 do capítulo 1. Encontre o domínio da função f de p igual a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de p. Eu faço da seguinte forma: eu considero que o domínio é o conjunto mais amplo possível, nesse caso o conjunto dos números reais, menos as limitações devido às condições de existência. Então eu tenho que olhar para a função e ver se ela daria problema sendo analisada em alguma parte dos números reais. Se der problema, eu excluo essa parte dos números reais do domínio. Então vou apresentar o domínio de forma que a função possa ser analisada em todo esse domínio, sem dar problemas. Mas ainda assim, o domínio tem que ser o mais amplo possível. Então não posso excluir de forma injustificada uma parte dos números reais que não dê problema. Então, para procurar essas limitações devido às condições de existência, eu tenho que olhar para a função e ver o que poderia dar problema. No caso, é uma raiz de índice par. Não existe raiz quadrada de um radicando A se esse radicando for menor do que zero. Então, eu pego o que está dentro da raiz, se ele for menor do que zero, não existe. Então, o que eu fiz aqui? Peguei primeiro essa parte aqui, ó. Esse radicando, que é o P. O P está dentro dessa raiz. Porque eu não posso que tudo isso daqui seja menor do que zero, dentro dessa raiz de fora. Mas o P também eu não posso aceitar que ele seja menor do que zero. Porque já daria problema aqui. Então, eu pego o radicando e coloco ele menor do que zero. Porque assim, como aqui eu já não precisei desenvolver nada, eu já vi aqui que P menor do que zero é o que dá problema. Então eu escrevo em forma de intervalo, porque vai ser útil para fazer a subtração depois. Então P pertence ao intervalo aberto no menos infinito, porque é sempre aberto no menos infinito e no mais infinito. Então, de menos infinito até o zero, aberto no zero também, porque aqui é menor do que zero, P igual a zero está valendo. Então, P pertencente a esse intervalo satisfaz essa desigualdade aqui. Então, P menor do que zero. E essa desigualdade faz com que não exista essa raiz quadrada. Então, eu encontrei um intervalo em que vai fazer com que aquela raiz não exista. Essa daqui. Então, já sei que eu vou ter que retirar esse intervalo. Mas não é o único problema. Tem um outro problema aqui, que é nessa raiz maior aqui de fora. Então, 2 menos raiz de P, por sua vez, é o radicando desse radical maior. Então, eu preciso que 2 menos raiz de P seja menor do que zero para encontrar para quais valores de P não existe esse radicando. Encontrando esses valores, eu retiro eles do conjunto dos números reais e isso vai ser o domínio. Então, para encontrar o valor de P aqui, eu começo esse desenvolvimento, somo raiz de P em ambos os lados, fico com 2 menor do que raiz de P. Elevo ao quadrado. Quando eu faço isso, esse lado fica igual a 4, não muda a desigualdade. E quando eu tenho a raiz quadrada de uma incógnita elevada ao quadrado, o que sobra não é o radicando, é o módulo do radicando. Porque eu não posso aceitar que o radicando fosse originalmente menor do que zero. O radicando tem que ser positivo. Tem que ser maior ou igual a zero. O zero não é positivo, então tem que ser maior ou igual a zero. Daqui, eu escrevo que o desenvolvimento da raiz quadrada de P elevado ao quadrado é o módulo de P. De forma equivalente, se 4 é menor do que o módulo de P, então o módulo de P é maior do que 4. Caso tenha ficado alguma... Isso aqui não pertence à solução, não. Caso tenha ficado algum problema nesse desenvolvimento, assim, uma dificuldade, então isso é um indicativo de que está na hora de parar um pouco aqui, nessa parte do começo do livro de cálculo, que essa aqui é uma parte de pré-cálculo ainda. Se você estiver sentindo muita dificuldade nesse desenvolvimento, faz uma pausa nessas questões, volta lá para o conteúdo de ensino médio, melhora a base, revisa o que tem para revisar aqui, em equações e funções modulares. Se bem que isso também vai ser abordado a seguir nesse livro, né? Nesse capítulo 1. Mas caso tenha ficado com uma dificuldade, além do nível de profundidade que esse capítulo traz, é melhor voltar
por um momento, melhorar a base e só então prosseguir nesse livro. Agora eu encontrei essa condição, que o módulo de P, sendo maior do que 4, lembrando que eu estou buscando os valores de P que faz com que isso aqui seja negativo, que encontrando esses valores eu vou saber os valores de P que faz com que não exista o radical. Então eu preciso dos valores de P de forma que os módulos desses valores sejam maiores do que 4. Então eu posso fazer uma análise gráfica. Eu monto uma função modular e ploto essa função, e olhando para a função fica mais fácil saber quais valores de P satisfazem isso aqui. Então eu vou no gráfico, a função modular f de P igual ao módulo de P é essa daqui. Então é como se fosse uma função linear aqui no primeiro quadrante, mas o segundo quadrante é rebatido, ele não vai para o terceiro. Então fica simétrico aqui com o primeiro. Agora, eu preciso que o módulo, que essa função seja maior do que 4. Então, eu traço o 4 aqui e vejo que vai ser o 4 em x que vai dar o 4 em y. Então, se eu colocar o 4 aqui, módulo de 4 é 4. Se eu colocar o menos 4, o módulo de menos 4 também é 4. Então, quais são os valores de P que são jogados aqui em cima? Ou seja, que o valor da função é maior do que 4 aqui. São esses valores do domínio para cá, a partir de 4, e esses valores do domínio para cá, menores do que menos 4. Aqui não está incluso o menos 4 nem o 4, porque eu preciso que o módulo seja maior do que 4. Não maior ou igual. Se eu testar o 4 aqui, eu vou colocar o 4, o módulo de 4 não é maior do que 4. O módulo de 4 é igual a 4. Então não posso fechar aqui a bolinha. Então vai ser uma bola aberta. Então tudo isso daqui vai ser os valores de P que satisfazem isso. Daqui também, bola aberta para trás, são todos os valores de P que satisfazem isso. Olhando para cá agora, eu consigo montar a condição de existência. Então eu digo aqui que não existe esse radicando, que é o que a gente quer desde o começo, tal que o P pertença a esses valores aqui. Porque pertencendo a esses valores, aqui, desse lado e desse, isso aqui é satisfeito. Isso aqui sendo satisfeito, isso daqui é menor do que zero. Se isso aqui for menor do que zero, não existe o radicando. Então estou fazendo tudo encadeado aqui, tudo sequencial. Agora eu preciso escrever essa parte em preto aqui. Essa parte não inclui nem o 4 nem o menos 4. Então eu escrevo da seguinte forma. P pertence ao intervalo aberto no menos infinito até o menos 4, aberto também. Até o menos 4, aberto também. Não está incluindo o menos 4. União com o 4 positivo até o mais infinito. E o mais infinito também é aberto, porque os infinitos sempre são abertos. Então aqui eu escrevi a união desse intervalo aqui em preto com esse, e disse que se P pertencer a esse intervalo, não vai existir esse radicando. Não vai existir porque P pertence a esse intervalo. Módulo de P é maior do que 4. E módulo de P maior do que 4 faz com que isso aqui seja menor do que zero. Então, agora que eu obtive essa limitação aqui, e eu já tinha obtido essa outra, basta voltar aqui e fazer o conjunto dos números reais, que é o conjunto mais amplo, menos as limitações que eu encontrei. Então, tenho aqui menos infinito até zero, e tenho a outra, que é menos infinito até menos 4, união com 4 até mais infinito. Então, eu tenho que retirar essas duas. Retirando, eu fico com o domínio da função f. Como eu estou tratando aqui de intervalos, eu vou escrever os números reais como intervalo também, que é de menos infinito a mais infinito. Então, eu vou fazer de uma coisa aqui por vez. Ao repetir esse aqui, então, de menos infinito a mais infinito, e eu retiro essa primeira parte aqui, de menos infinito até zero, como eu não retirei o zero, porque aqui é aberto em zero, não inclui o zero nesse intervalo, então não retirei o zero.
vai ficar fechado em zero. O que vai sobrar dessa operação aqui, peguei todos os números reais, retirei a parte negativa. Sobrou o zero até mais infinito. O infinito é aberto. Então, retirei essa primeira limitação. Agora, eu vou retirar essa segunda aqui. Então, se eu pego a partir do zero até o mais infinito e retiro isso, aqui já está pedindo para eu retirar uma parte negativa. Só que eu nem tenho mais. Então, nem vou retirar porque eu não tenho. Já vai aparecer 100. Então, vou olhar para essa parte aqui. Eu tenho que retirar a partir do 4 até o mais infinito. Só que é aberto em 4. Eu não estou retirando o 4, porque aqui não inclui o 4. Né? Então, eu vou ficar com 4 no que sobrar dessa operação. Então, vai ficar fechado em 0 até fechado em 4. Esse daqui é meu domínio. Então, só vale para isso. Vamos testar aqui, por exemplo, para menos 4. Se eu colocar menos 4 aqui, já deu errado. Então, vou testar para 8. Vou pegar o 9 aqui, que vai ter uma raiz quadrada. Então, se eu testar para 9. Então, a raiz quadrada de 9 dá 3. Aqui deu certo. Eu vou pegar 2 menos 3, dá menos 1. Já deu negativo, deu errado. Então, realmente, esse daqui é o domínio. Tem outra forma de eu escrever, que é... O domínio da função é assim como uma lei de formação. P pertence aos reais, porque aqui é f de P. Então, P pertence aos reais, tal que o P está entre 0 e 4, incluindo 0 e 4. Aqui tem menor ou igual. Quer dizer que é aceitável que seja 0 e é aceitável que seja 4. Então, são essas duas formas de entregar o domínio. Caso tenha ficado uma dúvida aqui nessa parte, nesse raciocínio, eu fiz de uma outra forma também, para complementar, de forma que dê para entender isso aqui melhor. Então, eu tenho duas operações para fazer. Tenho um conjunto de números reais e tenho uma limitação, tenho outra limitação. Eu coloquei tudo aqui. Então, olha só. Aqui nessa reta, vai desde o menos infinito até o mais infinito. Aqui está o zero. Então, esse é o conjunto de números reais. Aí eu tenho que retirar do menos infinito até o zero. Tem aqui, ó, menos infinito até o zero. Mas é o zero aberto. Aberto no zero, não inclui o zero. Por isso que eu coloquei bola aberta aqui. Então, marquei de vermelho. Eu vou retirar isso, aqui do conjunto maior. Eu também vou retirar, que também tem menos, isso aqui, uma união entre dois intervalos. De menos infinito até 4, até menos 4, aberto. E de 4, aberto em 4 até mais infinito. Então, aqui, ó. Tem essa união desses dois intervalos. Tá aqui a união entre esses dois intervalos. E eu vou retirar isso também. Então, eu peguei esse conjunto, retirei toda essa parte. Depois eu retirei essa e retirei essa também. A única coisa que eu não retirei foi isso que está aqui no meio. E aqui eu retirei com bola aberta, significa que o zero continuou, bola fechada aqui. E aqui eu retirei com bola aberta, significa que o 4 continuou, bola fechada aqui. Então, esse menos esse foi igual a isso daqui. Fechado em 0, fechado em 4. Fechado em 0, fechado em 4. Então, isso daqui é a forma visual de ver essas operações que eu fiz aqui. Então, agora que eu expliquei até de mais de uma forma, expliquei aqui que não existiria nesse caso, obti o conjunto do que faria com que isso não existisse, excluí esse conjunto e apresentei o domínio. É assim que se faz para encontrar o domínio de uma função. Feito tudo que é pedido na questão, então a questão já fica completamente resolvida.